Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa 8ª videoaula da disciplina Higiene do Trabalho, do curso técnico em Segurança do Trabalho do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E nessa nossa 8ª videoaula, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre insalubridade. Bem, o que é a insalubridade? Trabalho insalubre é aquele realizado em condições que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde, acima dos limites tolerados, seja por sua natureza, intensidade ou tempo de exposição. Os limites de tolerância das condições insalubres são determinados pelo Ministério do Trabalho e a caracterização da atividade insalubre, perigosa ou penosa depende da realização de perícia. Então, pessoal, o trabalho insalubre é aquele que expõe o trabalhador a agentes nocivos, a condições penosas, danosas à sua saúde, acima dos limites tolerados. Isso que é importante saber. Passou do limite tolerado, é um ambiente insalubre. Então, pessoal, a NR15, ela define a insalubridade e também a descreve. A norma regulamentadora NR15 da Portaria 3214 de 8 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho estabelecer os agentes nocivos, bem como os critérios qualificados e quantitativos para caracterização das condições de insalubridade. Então a NR15 ela vai tratar das condições insalubres, da insalubridade. Então, pessoal, a NR15 ela é composta de vários anexos, que vai do 1 até o 14, sendo que o 4 foi revogado. Então, cada anexo desse, o 1, o 2, o 1 trata de ruído contínuo intermitente, o 2 de ruídos de impacto, o 3 de calor, o 4 é iluminação, mas ele foi revogado, o 5º de radiações ionizantes, o 6º de trabalho sob condições hiperbáricas, o 7º radiações não ionizantes, o 8 vibrações, o anexo 9 frio, o 10 umidade, anexo 11 gases e vapores, anexo 12 poeiras minerais, anexo 13 os agentes químicos, o anexo 14 dos agentes biológicos. Então, o mais importante desses anexos, pessoal, é que cada um deles define o grau de insalubridade daquele sistema, ou seja, define o que? O limite de tolerância. Passou daquele limite de tolerância, o ambiente de trabalho daquele empregado é um ambiente insalubre. Então, esses anexos vão definir o que? Os limites de tolerância. O adicional de insalubridade. O exercício do trabalhador em condições de insalubridade assegura ao empregado a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região de acordo com o grau da insalubridade do agente nocivo, conforme dispõe a NR15. Ou seja, o grau máximo ele tem um adicional de 40% sobre o salário mínimo da região. Se for um grau médio, 20% do salário mínimo da região. E se for um grau mínimo, 10% do salário mínimo da região. Quem define esses tipo de grau que aquele ambiente de trabalho contém é a perícia. Medidas de controle. Vamos definir agora
uma questão aqui bastante interessante, que é a eliminação e neutralização. Vamos mostrar a diferença desses dois termos. A eliminação do agente insalubre depende da adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Feito isso, eliminou a insalubridade. Enquanto que a neutralização será possível com a adoção de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo aos limites de tolerância. Que aqui, pessoal, a gente pode ver que a neutralização está ligada ao EPI. As medidas de controle da insalubridade. Fica claro que eliminar o agente insalubre é adotar medidas de proteção coletiva, ou seja, a eliminação está ligada aos EPC, conservando o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Não é por outra razão que a NR6, que trata do EPI, condiciona o fornecimento do EPI a 3 circunstâncias. Ou seja, o EPI então está ligado à neutralização, enquanto que o EPC à eliminação do que? Do agente insalubre. Sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não assegurarem completa proteção à saúde do trabalhador, aí usa-se o EPI. No espaço de tempo em que as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, aí também nessa circunstância se usa o EPI. E também para atender a situações de emergência. Então, a NR6 ela é bem clara nesse ponto. Não tem como, naquele ambiente de trabalho, ter uma medida de proteção coletiva, aí se usa então o EPI. Então, a NR6 ela define essas três circunstâncias no qual o EPI é exigido. Aqui a gente pode ver então, pessoal, que o EPI é exigido para o quê? Para neutralizar a insalubridade, porque não tem jeito de eliminar, que são as medidas de proteção coletiva. Enquanto não for eliminado, é evidente que o agente insalubre continua acima do limite de tolerância. Então, é que se justifica a utilização de EPI, desde que seja efetivamente utilizado pelo trabalhador, dentro do princípio de vigilância inerente à empresa. Cumprir e fazer cumprir. Tenha efetivamente a capacidade de neutralizar o agente insalubre que, no caso, afeta diretamente o trabalhador, dentro dos limites de tolerância. Ou seja, ultrapassou os limites de tolerância, é obrigatório o uso de EPI. Se torne, ao invés de uma medida definitiva, uma forma provisória de amenizar o problema da insalubridade, não eximindo a empresa da obrigatoriedade legal de eliminar o agente insalubre com medidas de proteção coletiva. A trabalhadora gestante ou em período de amamentação será obrigatoriamente afastada do exercício da atividade tida como insalubre, perigosa ou penosa e deixará de receber o adicional de insalubridade enquanto durar o afastamento. Além das gestantes, todos os trabalhadores que se afastarem, independentemente dos motivos, perderão o direito ao adicional no período do afastamento. Ou seja, saiu do ambiente insalubre e deixou de receber o adicional. O exercício de atividades em locais insalubres, com ou sem o recebimento do adicional, não reduz o tempo de serviço para a aposentadoria e,
caso receba adicional de insalubridade, ele não será incorporado à aposentadoria. Ou seja, o trabalhador está prestes a se aposentar. Ele trabalha num ambiente insalubre. Quando ele se aposentar, ele vai parar de trabalhar, com certeza. E por isso, não estar em contato com esse ambiente insalubre. Portanto, ele perde o direito de adicional de insalubridade quando ele se aposentar. É preciso que isso fique bem claro. Então, pessoal, por hoje é só isso. Tentei passar aqui para vocês um pouquinho da NR15, insalubridade, uma NR muito importante aí nos dias de hoje, com muitas fábricas, com muitas empresas tecnológicas. Então, a NR15 é uma NR muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estaremos no fórum. Até a próxima videoaula.